Desenvolvimento cognitivo do adulto jovem. O raciocínio sobre questões religiosas é um aspecto do desenvolvimento cognitivo adulto que tem despertado interesse em alguns pesquisadores, tal como a moralidade, a fé. É mais do que um processo cognitivo. Ela envolve a pregação e provém da experiência e da educação religiosa. E como todas as formas de raciocínio e análise, a fé não é estática, mas se modifica com a vida e com os valores, sofrendo transformações à medida que a experiência se acumula. Bege 2001, página 321. Como já foi afirmado anteriormente, esse período se caracteriza pelo auge das estruturas intelectuais. Além disso, geralmente se dá o início do trabalho e dos estudos superiores. Nesse momento, muitas pessoas começam a modelar seu projeto de vida, sua vocação, colocando suas decisões à prova ou alterando seu plano de vida. Grifa e Moreno, 2001, apresentaram um estudo longitudinal em que acompanharam 300 estudantes com idades entre 25 e 35 anos. Os resultados apontaram para uma tendência a se adaptar ao meio social, dedicar-se ao trabalho e à família. Outro aspecto importante observado é que as pessoas apresentaram pouca autorreflexão e dedicação às atividades individuais. Por outro lado, tiveram maior autoexigência e menor autossatisfação. Percebe-se que a maioria dos adultos jovens tem necessidade de impor-se, expandir-se com vistas ao êxito, à ascensão social. Portanto, essa fase se caracteriza por um pensamento de natureza mais complexa e que são feitas escolhas profissionais e vocacionais. Apesar de Piaget, 1967, apresentar o estágio operatório formal como o ápice da realização cognitiva, há outros estudiosos que afirmam que a cognição se estende para além dessa etapa. Se note, 1984, Apud Papalha ou Feldman, 2006. Propõe que nessa fase o indivíduo desenvolve o pensamento pós-formal, apresentando como mais complexo que o pensamento formal descrito por Piaget. Argumenta ainda que as principais características desse pensamento são a capacidade de lidar com incertezas, inconsistências, contradição, imperfeição e o compromisso. Trata-se de um pensamento mais flexível e adaptativo. O pensamento pós-formal é o estágio superior de cognição adulta. Pode ser compreendido como muito mais rico e complexo do que as manipulações intelectuais abstratas descritas por Piaget. O pensamento pós-formal, estágio superior de cognição adulta, pode ser compreendido como muito mais rico e complexo do que as manipulações intelectuais abstratas descritas por Piaget. Nesse caso, a capacidade do adulto de lidar com incerteza, inconsistência, contradição, imperfeição e tolerância se dá por meio de um pensamento maduro que se baseia na experiência subjetiva, na intuição e na lógica. Página 94. Exemplo de aplicação. Busque informações nos meios tradicionais ou eletrônicos sobre a inteligência emocional. Descubra quais são os 5 domínios e procure saber a razão de ela ser tão importante para o êxito ao longo da vida. Em seguida, faça um levantamento das questões controversas e entenda por que ela é tão difícil de ser medida. Como os dilemas sociais são mais desestruturados e carregados de emoção, os adultos maduros tendem a reconhecer o pensamento pós-formal. É preciso destacar que essas características se assentam em um desenvolvimento neurológico marcado pela formação de novos neurônios, sinapses e conexões dendríticas. Há também uma expansão das habilidades linguísticas e os julgamentos morais podem se tornar muito mais complexos. Desenvolvimento psicossocial do adulto jovem. Como mencionado na introdução desse tópico, o adulto jovem tem como eixo central de sua vida o amor, o trabalho e a ética. De acordo com Erickson, 1974, no 6º estágio psicossocial, as pessoas vivem um dilema intimamente versus isolamento. O autor sinaliza que durante esse período, o indivíduo estabelece a sua independência e começa a atuar como adulto, assumindo um trabalho produtivo, estabelecendo relacionamentos íntimos, amizades íntimas e uniões sexuais. Na
opinião de Erickson, 1974, a intimidade não se limita a relacionamentos sexuais, mas engloba também carinho e compromisso. A intimidade pressupõe que o indivíduo possa expressar suas emoções abertamente, sem medo de se perder no outro, isto é, sem medo de perder o senso de autoidentidade. Lembre-se de que a árdua tarefa da adolescência foi definir a identidade, ou seja, o adulto jovem teme perder esse bem precioso. A intimidade pressupõe que o indivíduo possa expressar suas emoções abertamente, sem medo de se perder no outro, isto é, sem medo de perder o senso de autoidentidade. Lembre-se de que a árdua tarefa da adolescência foi definir a sua identidade, ou seja, o adulto jovem tem medo de perder esse bem que é a autoidentidade, que é muito precioso para ele. Um exemplo de frase típica da vivência desse dilema é: eu amo meu namorado e quero ficar com ele, mas casar agora? Não sei. Temo perder minha liberdade, ter que abrir mão de coisas que são importantes para mim. Essa frase ilustra que o indivíduo teme fundir a sua identidade com a de outra pessoa e assim ter que abrir mão de sua própria identidade. Na intimidade, supõe-se uma troca interpessoal sem que haja dissolução das respectivas identidades. Nessas relações de intimidades, as pessoas desenvolvem a capacidade de esclarecer de forma integral compromissos emocionais, morais e sexuais com outras pessoas. Esse tipo de compromisso exige que o indivíduo renuncie a algumas preferências pessoais, aceite algumas responsabilidades e abra mão de algum grau de privacidade e independência. Os indivíduos que não conseguem estabelecer relações de intimidade desenvolve uma sensação de isolamento, isto é, a incapacidade de se vincular a outros de forma psicologicamente significativa. São pessoas que mantêm relações superficiais, evitam contatos sociais, rejeitam as outras pessoas e podem até se tornar agressivos em relação a elas. Preferem ficar sozinhos porque temem a intimidade, que vem com uma ameaça à identidade do seu ego. Mas o isolamento não é sinônimo de estar só ou ser solteiro. Diz respeito à capacidade de entrega em uma relação. Há pessoas que estão solteiras ou sós e têm relações de intimidade, ao passo que há uniões conjugais em que existe isolamento. Portanto, como foi exposto anteriormente, a capacidade de amar é um tema central na vida do adulto jovem e é corroborada por uma expectativa social, no sentido de ele assumir alguns papéis sociais, como escolher um parceiro e casar-se com ele.